Senhor Jesus, amadas irmãs e amados irmãos, muito bem-vindo. Nós nos alegramos com a sua presença em nossa live para participar conosco dos 30 minutos. Opa! Não é mais 30, né? Não. A gente tirou os 30 minutos com Jesus. Minutos com Jesus. Né, pastor Sidney? Exatamente. E nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos com vocês, trazendo a palavra, a meditação um pouquinho na palavra, esse bate-papo gostoso. Amém. Com o pastor Ismael, possamos crescer juntos nessa dimensão da vontade de Deus. Que Deus abençoe, você é bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. É bom mesmo estar aqui com os amados e com as amadas. Creio que Deus tem algo muito especial para a vida de todos nós nessa tarde de quarta-feira. Eu quero convidá-lo nesse momento para que nós possamos falar com o Senhor, orar ao nosso Deus nesse instante, trazendo diante dele os nossos corações e as nossas mentes. Convido você então a, junto comigo, colocar-se em oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar? Pastor Sidney, o senhor ora conosco? Nós te agradecemos, ó Pai, porque mediante a tua vontade, a direção do teu Espírito Santo, estamos aqui. Amém, Pai, Jesus. que a tua palavra ministre de uma forma profunda Sim, as Senhor. nossas vidas, a vida dos teus queridos, e que ao terminarmos este momento de comunhão, possamos experimentar cada dia mais a alegria de vivermos a dimensão da tua vontade. Amém, é viver Jesus. segundo a essa tua vontade, nos traz vida. Sim, Senhor, e vida amado. abundante. Que ao considerarmos Amém, as coisas que concedem este mundo, ainda Sim, que Deus. muitas sejam importantes, possamos ter a convicção de que as tuas coisas são maiores e melhores. Amém, Jesus. Por isso, Senhor, dá-nos o entendimento, discernimento, dá-nos a tua sabedoria e abençoa-nos com a tua palavra no nome de Jesus. Amém, Amém. amém. Graças a Deus. Como nós estamos conversando aqui nessas quartas-feiras, o nosso tema hoje ainda é ganhando através da perda. Lembrando que o texto base, né, pastor Sidney, está em Romanos 8. capítulo 8, verso 28. que diz... Ali é palavra tranquila, né? Diz o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, né? segundo o seu desígnio, o seu propósito. Amém, amém. E nós conversamos já nesses dias sobre a força da fé, a força do amor, e hoje nós vamos conversar sobre a força da obediência, né, pastor Sidney? Essa é a base da nossa meditação neste dia, né? Nesta quarta-feira. Né? Então, pastor, lembrando desse texto do apóstolo Paulo, que traz assim como para nós o marco da nossa vida espiritual, porque nos deixa bem claro que nós, já que temos uma experiência com Jesus, nós já sabemos desses mistérios da palavra, sim, né? Verdade. Dessas bênçãos da palavra, o que concerne a bênção para a nossa vida humana, para o nosso estar nesta terra, e também a bênção que tem, principalmente, conforme fala aqui na última expressão do apóstolo Paulo, para o desígnio de Deus, né? Para o propósito segundo a vontade de Deus, que além de nos abençoar humanamente, abençoar nas nossas lutas, nas nossas perdas humanas, nós vimos aqui nas meditações anteriores, ele tem para nós uma experiência maior e melhor, que se concerne a vida espiritual, tá? A conquista das coisas que são eternas, pastor. Amém, aleluia, amém. E com respeito à obediência, porque eu não posso olhar para Jesus e ver nele esse quadro, essa
virtude, né, da obediência, da submissão. Desde o início ele foi assim. Sim. O ministério dele, todo ele foi submisso ao Pai. Desde o início do ministério, quando ele se coloca diante do Pai e ora, né, e ali foi dia a dia, ele renunciando à sua própria vida humana, sua natureza humana, Jesus, né, e permitindo que aquilo que faz parte do Cristo, do ungido, se manifestasse. Eu creio que esse tem um ensino muito forte para nós. Sim. E diante dessa visão, ele submeteu ao Pai em todas as coisas, Amém. até nos seus momentos mais difíceis que nós já sabemos da sua história. Ele se manteve firme. E aí ele chora, vamos dizer assim, o nosso choro, ele tem as suas lágrimas, que são as nossas lágrimas, e ele diz: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. Isso Amém. ele perdeu a vida. Né? Ele perdeu a vida. Então é nesse caminho que nós vamos trabalhar com respeito a essa perda no âmbito espiritual. Sim, viu, pastor Sidney? Quando a gente pensa na pessoa de Jesus e pensa em obediência, eu creio que não existe um outro igual. Exato. Né? Uhum. Ele realmente é a pessoa que provou que é possível obedecer a Deus mesmo em meus sofrimentos. Né? Tanto que Hebreus, no capítulo 5, verso 7 em diante, diz assim, ó: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tremendo essa palavra, né? É maravilhosa, é demais. O entendimento que nos traz essa palavra acerca da obra e da vida do Senhor Jesus Cristo. E que o pastor estava comentando, o pastor Ismael, né? Que de fato ele se dá por nós, ele entrega a sua vida, ele perde a sua vida, vamos dizer assim, no sentido humano, né? Ele dá a sua vida. E a recompensa não é para ele, né? A recompensa é para mim e para você. Né? Então o ganho, interessante essa questão, o ganho não foi, né? O ganho vem de Jesus, mas não foi para Jesus. Exatamente. Né? E que obediência tremenda você saber que alguém está lutando por você, ele não está cogitando para ele mesmo, ele não é um ser egoísta, ele está se dando, ele está obedecendo, ele está se colocando diante do Pai, mas não simplesmente a favor dele, uma recompensa dele mesmo, porque a recompensa já é ele mesmo, ele é o próprio Deus. A recompensa é para nós, somos nós mesmos recompensados pela vida de obediência de Jesus Cristo, conforme nos ensina a palavra, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém. E aí nós contemplamos esta vitória, essa conquista, esse ganho no mundo espiritual. Eu e você precisamos ter esta convicção no nosso coração. Nós, conforme diz aqui o apóstolo Paulo, no texto lá de Romanos 8, 28, nós que sabemos dessas coisas. Né? Amém. E quando diz essa palavra que diz aqui, né? Sabemos que todas as coisas cooperam. Se sabemos, então nós temos que ter essa convicção que nós estamos entendendo a realidade, a verdade de Jesus na nossa vida. Sim. Para nós isso já é passivo. E nós precisamos agora aprender a aplicar na nossa experiência do dia a dia essa realidade de uma nova vida que nos é oferecida por Jesus através da perda.
através da sua morte, através do seu sacrifício e morte. Amém. E o apóstolo Paulo, pegando por aí, né, pegando esse gancho, Sim. com respeito à morte, com respeito à cruz, foi obediente até a morte e ali entregou a sua vida por nós. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 8 e 9, ele fala o seguinte, na experiência dele: eu e você devemos ter essa certeza, sabermos disso e termos essa certeza. Ele diz: considero tudo como perda. Considero tudo como perda. Comparado, olha que tremenda é essa declaração do apóstolo Paulo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. O que ele está dizendo para nós, queridos? Que por mais que nós tenhamos em nossas vidas algo de importância, seja no sentido humano, no sentido de que concerne os valores deste mundo, nós devemos considerar como nada. Nós devemos não colocar a nossa vida depositada em cima desses, vamos dizer assim, dessas bases, que essas bases são bases humanas. A palavra de Deus nos adverte que a nossa confiança não deve estar nessas coisas, mas a nossa confiança deve estar em Deus. E aí o apóstolo Paulo nos chama a essa consideração, né? a vermos essa realidade. Eu preciso diariamente considerar tudo como perda, né? Porque as coisas que Deus tem para mim é o maior ganho. É a beleza, né, de Deus, né, a realidade de Deus, é a glória de Deus que me é oferecida, que lhe é oferecida, que não pode estar aquém dos valores humanos, dos nossos valores como pessoas. Nós pensarmos nessa linha, eu creio que nós podemos fazer aqui alguns comparativos, vamos dizer assim. A gente entrega a nossa vida, a gente morre, vamos dizer assim, para ganhar a vida. A perda desta vida que nós vivemos como escravos do pecado nos dá o ganho de uma vida nova, eterna, sem comparação, plena, sem comparação, a vida de Cristo. Eu creio que a gente pode dizer, né, como Paulo diz lá em Gálatas: crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, ou seja, o eu, a gente tem a perda do eu, a morte do eu, já perdemos, não é? Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e esta vida que agora eu vivo na carne, ou seja, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, ó. Fé, amor, entrega, obediência. Né, pastor? E interessante isso, pastor. E pensando nessas declarações do apóstolo Paulo aqui, de Filipenses, sim, e essas, né, de Gálatas também, mas eu encontro, assim, na nossa natureza humana, dificultamos, sim, eu posso dizer assim, dificultamos as coisas. Amém. Dificultamos as coisas quando não entregamos tudo nas mãos de Deus. Sim, quando verdade, nós não entregamos tudo nas mãos de Deus, há alguma dificuldade, há realmente alguma limitação. Certo. Então nós dificultamos as coisas, né? Vamos dizer assim, quando não entregamos tudo nas mãos de Deus. Pois todas as coisas que conquistamos nessa vida, que você conquistou nessa vida, conquistou com as suas próprias mãos, com a sua própria capacidade, eu digo, a palavra de Deus diz, não são, pastor, mais importantes, não são mais importantes daquelas coisas que foram conquistadas pelas mãos de Jesus a nosso favor. Amém. Até porque, como nós já conversamos, né, pastor, em outros momentos aqui, na nossa vida aqui, tudo é transitório, é passageiro, mas aquilo que o Senhor tem para nos dar, que é o que nós ganhamos, é eterno.
Não tem né? como comparar É a isso. vida eterna, Uhum. é a palavra dele que é eterna, é o amor dele que é eterno. Ou seja, aquilo que nós recebemos ao nos entregarmos também a Cristo, vamos dizer assim, ou seja, obedecermos àquele que obedeceu, traz para nós a eternidade. Esse é o ponto. Tanto que Jesus tem uma palavra forte para nós. Né? Ele bate forte, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Ele bate forte. E em uma das suas orientações, lá em Mateus, no capítulo 16, Sim. Mateus, no capítulo 16, versículos 25 e 26, ele nos coloca contra a parede. Né? Ele nos coloca contra a parede. Diz assim, porquanto, de Jesus, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem, olha Jesus dizendo, não, você conhece essa palavra. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. E o versículo seguinte diz, pois que, a pergunta, ele deixa para a gente refletir. Sim, pastor. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, aquilo que nós estávamos comentando antes, né? O mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Olha a direção de Jesus, olha a palavra de Jesus. Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Sim, pastor. O que ele está dizendo assim? Eu tenho que entregar a minha vida. Você tem que entregar a sua vida, você tem que perder essa vida. Né? Vamos assim, de limitações, de mazelas, de pecado, de desobediência, de rebeldia, de valores carnais, humanos. E ele dizia, isto não vale nada. Amém. Sabe, pastor, eu estava pensando agora nesse texto, porque Jesus está falando com seus discípulos, né? E Jesus tinha uma clareza, e eu creio que a gente pode trazer isso também, que os seus discípulos, por amor a Ele e por obediência a Ele e à missão, iriam perder sua vida. Todos eles tiveram mortes trágicas, de vergonha, né? Pedro crucificado de cabeça para baixo, um decepado, enfim. Não é, foram mortes trágicas. Todos perderam a sua vida. Sim. Então eu creio assim, que às vezes a gente pode estar tão preocupado em salvar a nossa vida, ou seja, em não correr o risco da perda de vida por causa do Evangelho, e a gente então, para salvar a vida, deixa de cumprir a missão, deixa de obedecer. Aquela coisa assim. Deixa de confessar. Deixa de confessar o nome de Jesus, deixa de se posicionar em nome de Jesus. Ou seja, a gente se omite no nosso testemunho como crentes em Jesus para salvar vidas, salvar talvez uma posição de status quo, né? Status quo de não sofrer um vexame, de não ser escarnecido, não ser zombado. O que vão dizer de mim? Olha a minha posição. Não é? Não, a gente não pode ter esses medos. É interessante, pastor, está vendo? Faz sentido isso? Faz sentido. E isso me leva a pensar, eu não estava aqui na nossa direção, mas o que o pastor está falando, o pastor Ismael está me fazendo lembrar que depois do arrebatamento da igreja, sim, aqueles que ainda afirmam ter Jesus, mas que por causa da desobediência permaneceram, sim, nos ensina a palavra que quando eles serão exigidos pelo anticristo, enfim, sim, quando eles deverão confessar a Jesus, mas eles deverão pagar com o próprio sangue. Pagar com o próprio sangue, porque o sangue, isso, né, de Jesus já não tem mais como que, já teve seu tempo da misericórdia, o tempo da graça. Mas aqueles ainda que rejeitaram, que
que não tiveram uma vida de obediência, mas que diziam que confessavam Jesus, que andavam com Jesus, né? Que não serão arrebatados, vão permanecer neste lugar. Não sei qual é a sua posição, mas eu entendo que eles deverão pagar isto e confessar o nome de Jesus, né? Com o seu próprio sangue, com a sua própria morte. Ele tem que perder a vida deles para ganhar Jesus e por confessar o nome de Jesus. Interessante, né? Aí é outro detalhe que... não vou entrar nessa discussão. Que isso é bem mais complexo. Teria que ter uma tarde só para esse assunto. Só para isso. Agora, olhando essa palavra de Jesus, se nós precisamos realmente, se nós quisermos salvar, né, a nossa vida, devemos perdê-la e assim por diante, que aproveitará o homem ganhar a vida. Então, eu entendo o seguinte, discernindo espiritualmente essas declarações de Jesus, tudo o que concerne, vou dizer assim, a vida terrena e temporal, né, vida terrena e temporal, tudo isso é ilusório. É isso que Jesus está dizendo para mim, né? Tudo isso é ilusório. Como que eu vou dar valor ao nada? Como eu vou dar valor? Como você vai dar valor ao nada? O que não vai contribuir para nada, para a minha salvação, para a vida eterna, para o ganho. Então Jesus está dizendo, cuidado, né? Nós devemos buscar os valores dos céus, os valores de Deus, os valores de Jesus, os princípios da palavra de Deus. É isso que vai nos dar a certeza do ganho final. Né? E eu não tenho que valorizar nada, né? Aquilo que realmente não tem autoridade, não tem autoridade para a salvação, porque aí entramos numa outra situação, porque a gente vê por aí que se a pessoa é boa, boazinha, pratica boas obras, tem boas ações, simplesmente por isso, essa pessoa tem que estar no céu, ou vai para o céu, porque é uma pessoa tão bondosa. Nós não vamos para a eternidade, a recompensa não está aí por sermos bons. Estamos ali porque nós vamos ser salvos, vamos ganhar a vida eterna, por confessarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A partir daí, as obras, então, elas aparecem. Elas não vêm, nós não podemos colocar as obras depois da fé. Não é verdade? As obras antes da fé. Isso. As obras vêm depois da fé. Isso. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, vai deixar muito claro essas duas questões, né? A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não por mérito nem por obras, para que ninguém se vanglorie. E ali o Paulo, apóstolo, ele vai encerrar dizendo assim, que nós, desde a criação, fomos feitos para a prática das boas obras. Portanto, as boas obras, elas deveriam ser praticadas por nós em todo o tempo de nossas vidas, ou seja, a prática das boas obras seriam nada mais do que nossa obrigação. Tanto que ainda Jesus vai ensinar e vai dizer para nós, depois de termos feito tudo, devemos bater no peito e dizer, servo inútil. Ou seja, está bem claro que não são as boas obras, né, pastor? É realmente o que o pastor Sidney acabou de afirmar. Então, minha irmã, meu irmão, entenda isso. A salvação é graça de Deus e ela é operada no coração humano mediante a fé, através de um coração quebrantado, arrependido, verdadeiramente convertido dos seus maus caminhos, que reconhece o pecado, confessa o pecado, abandona o pecado e se dispõe a viver os mesmos sentimentos e pensamentos que houve em Cristo Jesus, ou seja, sendo obediente e fiel até a morte, para herdar a coroa da glória. Amém, pastor? Amém. Já lá em Salomão, já nós temos essa alerta para nós, né? Essa alerta para nós que nós não devemos dar os devidos valores àquelas coisas que fazem parte da natureza humana, né? Do coração humano, dos conceitos humanos. Lá no capítulo 1 de Eclesiastes, no versículo 2, um texto muito conhecido, que diz vaidade
de vaidades, diz o texto, Sim. tudo é vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade, diz. E eu quero associar essa declaração, pastor, essa declaração de Salomão, com uma declaração que está lá em Isaías, no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 49, verso 8, né? Na verdade, Salomão está dizendo que tudo passa, tudo é uma miragem, esta vida não vale nada. Eu até poderia ainda ir mais adiante, me atrever a dizer, pastor, é uma mentira. Se é uma ilusão, se tudo é ilusório, diz o pregador, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo que está debaixo dos céus é vaidade. E o homem é vaidade. Né? Porque ele vai desaparecer desse lugar. Ele vai sair deste lugar. Meus pais que me criaram, que me educaram, que tive um convívio com eles há muitos anos, eu já não tenho mais comigo. Cadê? Onde eles estão? Na verdade, não estão mais comigo. Tudo é vaidade. Então, o que eu tenho que fazer? A palavra de Deus vai me orientando. Antes de lermos aí o profeta Isaías, é muito interessante como o rei Salomão começa e termina Eclesiastes, né? A gente vê bem ele num momento de crise, né? E ele diz assim, né? Vaidade, diz o pregador, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Depois ele faz a pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, como se fadiga a fadiga debaixo do sol? E aí lá no capítulo 12, ele vai dar uma resposta, né? Ele vai dar uma resposta a esse início dele, né? O que ele vai dizer lá no capítulo 12, no verso 13? Olha que interessante. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Seja obediente. Obedece, seja obediente, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é uma direção muito clara para nós, e precisamos nortear o nosso viver nessa postura de fé, de confiança em Deus. Quando eu estava falando, associando essa declaração, pastor, de Salomão, lá em Isaías, no capítulo 49, verso 8, ele tem uma declaração também que segue a mesma visão, a mesma intenção, diz no texto lá, né? Diz assim: seca-se a erva e caem as flores. O que está se referindo? A nós mesmos, né? A nossa vida. Por mais coisas lindas que temos, por mais sucesso que tenhamos, né? Vai acabar. Ele está falando da vida aqui nessa terra, né? Exatamente. Nossa vida aqui tem um fim, tem um limite. E na verdade, nós temos, associando essa declaração de Salomão, né? Juntando com essa declaração que nós temos aqui em Isaías, né? Mas interessante que ele diz: mas a palavra de Deus, aleluia, aleluia, né? Subsiste ou permanece eternamente. Para sempre, amém. E é isso que me vale. É isso que te vale, meu irmão. Pode estar passando pelos seus momentos duros na sua vida, momentos complicados na sua vida, mas olhe para a palavra de Deus. Você tem um ganho. Esse ganho já foi conquistado, pastor. Amém. Por Jesus Cristo, para você, meu irmão, minha irmã. Amém. Amém. Tome posse disso, tome posse dessa palavra. Aleluia. Tome posse dessa verdade na sua vida. Quantas vezes, até mesmo pessoas, né, que professam a fé, muitas vezes, mas que não estão maduros na fé, em momentos às vezes difíceis, eu fico até entristecido por isso. Eles esquecem dessa verdade. E aí reclamam, murmuram a Deus, levantando
fazendo as suas perguntas, né? As suas indignações. Por que, meu Deus, essas coisas? Parece que eu já mencionei isto. Essa pergunta jamais deve sair dos nossos lábios. Nós temos que crer que há uma recompensa. Nós vimos aqui nos estudos anteriores uma recompensa que nos dá ainda em vida, a paz, a alegria, a superação, a vitória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E assim, essa certeza, essa convicção, mas há uma direção muito mais profunda do que essa. Amém, pastor, amém. Que ainda que o pastor mencionou aqui, né, que os discípulos, os apóstolos perderam as suas vidas e propriamente a totalidade perderam a vida de uma forma drástica, mas era indiferente para eles. O valor dessa vida já não estava mais somando, porque são nada para Deus os valores dessa vida. Eles estavam pensando nos valores eternos. Amém. Então, se você tem perdido se tem perdido ente querido diante dessa pandemia, tem passado por momentos difíceis, glorifique a Deus, descanse no Senhor. Ainda que viva essa realidade da perda, Jesus já conquistou a eternidade e a glória do Pai. E essa beleza, então, deve se fazer hoje na minha e na sua vida. Amém, pastor. Amém. Pastor, eu estava aqui, quando o senhor estava compartilhando esta última parte, eu vou fazer um comentário e depois aí o pastor pode então concluir, né, esse compartilhar de hoje. Mas esse contraditório entre a nossa vida e os nossos valores aqui, em relação à vida eterna e os valores que são eternos. Por exemplo, ainda hoje, se nós pensarmos qual é a moeda que tem o maior valor, né? Alguns vão dizer é o dólar, é o euro, é libra, enfim, é o petróleo, a moeda petróleo, né? É o ouro negro, vamos dizer assim. Mas o ouro mesmo, os quilates de ouro, né? Dificilmente eles perdem o valor, eles estão sempre crescendo, é algo sempre estável, tanto que o que banca o valor do dinheiro, vou dizer, papel, né, das nações, enfim, é esse depósito do dinheiro ouro, né, do ouro. E qual que é o contraditório? Aqui se dá muito valor ao ouro, aos bens, e nós podemos dizer, né, aquilo que é material, né, aquilo que a gente não leva com a gente. Não é verdade? Não é, Giovanni? Sim, senhor. Agora, vamos pensar no ouro na vida eterna. O que é o ouro na vida eterna? Olhando para o Apocalipse, que o pastor citou aqui já hoje, né? No novo céus, na nova terra, na Jerusalém celestial, as ruas vão ser pavimentadas do quê? De ouro. Ou seja, aquilo que para nós tem tanto valor aqui, lá a gente vai pisar. A gente vai pisar. Tem gente que olha assim, nossa, Nova Jerusalém vai ser de ouro, meu Deus, né? E a gente dá valor ao ouro aqui. Mas na verdade o profeta está dizendo que isso lá a gente vai pisar. Que aquilo que às vezes a gente põe o coração aqui e acaba perdendo a vida por causa disso. Sentido algum lá. Não é verdade? Verdade. E isso para ilustrar, a gente põe nosso coração em tantas coisas aqui, que não vai ter valor nenhum lá. Enquanto que nós deveríamos colocar o nosso coração nas coisas que têm valor eterno, como o senhor acabou de dizer, pastor, na palavra de Deus. Palavra de Deus. Na própria pessoa de Jesus. E na vida que Jesus tem para dar para nós, né? Pode concluir, pastor. Não, me veio o texto inicial, um dos textos do início da nossa reflexão, lá de Mateus 16, pastor. Sim. E Jesus diz assim, pois que aproveitará então, né? Que aproveitará o homem, né? Aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, né? Quer dizer, aí nós já temos uma direção da palavra,
um esclarecimento da palavra, que a nossa confiança não deve estar aí depositada, diz daqui. Depois que aproveitar ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem, né, em troca da sua alma, lá no versículo 26 do 16 de Mateus. E eu, olhando essas palavras de Jesus, lembro também das palavras do apóstolo Paulo, né, lá em Filipenses 3,7, e diz assim, diz Paulo assim, mas o que para mim era ganho, antes, eu digo, aquilo que parece ganho para aqueles que não conhecem Jesus. Existem esses valores, são importantes, né? Os valores dessa terra, os valores deste mundo, as coisas dessa terra são de suma importância. E o apóstolo Paulo está nos orientando, mas o que para mim era ganho, Filipenses 3,7, reputei-o, rejeitei. Considerei como perda, né? Perda, por uma razão, por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Que palavra tremenda essa. Verso 8 também, né, pastor? Lê o verso 8 para nós. Aí nós temos... Quer que eu leio aqui? Não, pode deixar que eu leio. Não, pode deixar que eu leio. Isso. Mas eu gostaria de ler o texto completo aqui. Pode ler. Até o verso 11 que diz assim, olha aqui que diz assim, versículo 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, diz o apóstolo Paulo, isto considerei o quê? Perda por causa de Cristo, o que nós lemos. Verso 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade que coisa tremenda, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, olha aqui, queridos, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, Amém. não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Então aqui, esta é a dádiva maior. Amém. Essa é a razão por quê, queridos? Eu sei que o pastor Ismael poderá dizer a mesma coisa. A razão de nos colocarmos diante de Deus para, como pastores, falar da grandeza de Deus. Amém, pastor. Essa é a razão, esse é o objetivo. Porque sem essa visão, sem esse nosso objetivo, sem esse nosso alvo, nada vai acontecer. Então eu tenho que entender o seguinte, quando diz que nós devemos entregar nossa vida a Jesus, nós estamos entregando tudo aquilo que Ele considera perda. Amém. Nós precisamos considerar perda. Os valores deste mundo, né, os valores da carne, a nossa natureza pecadora, né, a nossa natureza, né, ruim, para que possamos receber dele a sua natureza eterna. Amém. A sua natureza, né, a glória do Senhor, a beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, Amém. Amém. que Deus te faça realmente essa pessoa mágica e vencedora. Ele quer fazer isto, e você sabe disso. Então, ainda que em meio às lutas e dificuldades, em meio às suas aflições, confesse a Jesus, porque Ele já te deu o ganho, já te deu a coroa da vida eterna. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém por esta palavra, que possamos guardá-la bem guardadinha dentro do nosso coração, mas que possamos não
guardá-la só para a gente, né? Que você possa compartilhar também com seus amigos, seus familiares, com as pessoas, para que possamos todos nós realmente dar o valor àquilo que de fato tem valor. Que a vida que Cristo tem para nós é mais do que a vida que nós temos aqui neste mundo, né? Essa vida que Jesus nos oferece, nos dá, através do seu sacrifício, é vida que começa aqui, mas não termina, porque ela continua com Cristo na eternidade. Mantenha-se obediente Amém. a essa instrução da palavra e o ganho é certo. Amém. Eu vou aqui orar com vocês, pois o pastor Sidney estará impetrando a bênção apostólica, fazendo uma oração final e declarando a bênção. Eu quero mais uma vez citar Hebreus capítulo 5, que diz para nós que Jesus aprendeu a obediência através das coisas que sofreu, então tornou-se autor da salvação eterna. Ou seja, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar da salvação dele. E quando nós assim procedemos, ou seja, a imitação de Cristo, somos também obedientes ainda, que passando por sofrimentos, perseveramos em obediência, nos tornamos, né, pastor, cooperadores Sim. com Cristo, Amém. neste ministério de pregar a salvação Amém. eterna. Amém? Que você, eu, pastor Manuel Sidney, nosso irmão Giovanni, possamos ser então achados como cooperadores de Cristo nesta missão. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por mais essa tarde em que juntos pudemos conversar acerca da Tua Palavra, de maneira muito especial nessa tarde, sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a nós entregou a sua vida à morte e morte de cruz, deu sua vida para que nele nós também tivéssemos vida. Senhor, obrigado pelo Teu Filho, que em obediência venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, foi assunto aos céus, de onde virá para os seus, para julgar os vivos e os mortos. Senhor, nós te damos graças, porque em Cristo Jesus fomos feitos filhos do Senhor, filhos do Deus vivo. Abençoa-nos, abençoa cada um, Senhor, que tem olhado para a sua vida e para a sua história de vida, para o seu passado, e muitas vezes diz assim: quantas coisas eu já perdi, quantas perdas eu já sofri. Eu oro, Pai, para que este irmão e esta irmã possam enxergar que tudo aquilo que aqui já perdemos, na verdade, de alguma maneira, coopera para aquilo que hoje nós temos recebido do Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. E que a bênção de Deus, o Pai, Amém, Senhor. a bênção do Filho, Sim, nosso Deus. que foi obediente até a morte, morte de cruz, dando-nos o ganho maior, a vida eterna. Amém, A Jesus. bênção do Espírito Santo, o Consolador, que nos sustenta, nos ajuda e nos dirige. E que a bênção desse Deus tremendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo permaneça na sua vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, Amém. alegria, que Deus esteja com a sua mão colocada constantemente sobre o seu viver e sua casa. Amém. Querido irmão e irmã, ó, um beijão no seu coração, um abraço apertado. Tenham um abençoado e uma boa semana que temos ainda pela frente. Amém. Até mais. Até mais.